apareceu esse mel. E esse espaço surgiu decorrente de outros que eu tenho, né, que eu tive já no longo desse empreendedorismo. E aí, no decorrer da palestra, eu vou comunicando sobre e até como eu cheguei até aqui. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um tema sobre a observação do meio em que vivemos e as estratégias, né? Que empreender é mais do que abrir o próprio negócio ou desenvolver habilidades de gestão de empresas. A educação empreendedora incentiva o autoconhecimento e a busca pelo entendimento do outro, dos problemas sociais, com o objetivo de criar soluções que impactem e transformem a vida das pessoas e da comunidade. Então, pessoal, a Mel, ela vai, então, iniciar aí a live dela, vai falar um pouquinho da trajetória dela, do projeto de vida dela, até ela chegar, né, onde ela está hoje, e vai mostrar, a gente vai compartilhar também depois, assim que ela liberar as telas dos slides. Tá bom? Então, agora é com você, Mel. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que a gente consiga somar aí alguns conteúdos, informações, e que vocês levem para a vida, né? E que em algum momento isso vai servir na vida de vocês, tá bom? Então, eu sou a Mel Lins, eu sou CO, né? Nesse ramo de empreendedorismo. Atualmente tenho um espaço inovador, sou mãe de 4 filhos, 3 deles quatro, né? Deve estar aí presente. E esse mundo do empreendedorismo somou para mim muito, 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 por conta de situações que eu passei durante a minha vida, né? Então, eu acompanhei meus pais sendo empreendedores, porque o que é empreender, né? Empreender é uma situação muito complicada no Brasil. Antigamente, não se dava esse nome de empreendedorismo. Mas os meus pais já eram empreendedores, minha mãe já era uma empreendedora nas dificuldades que ela veio passando. Então, foi daí a minha motivação que me trouxe para esse mundo, para esse universo que vocês vão conhecer aí no decorrer da palestra. E podemos dar início. Posso compartilhar a tela, então? Por favor. Perfeito. Podemos iniciar? Pode começar, tá bom? Legal. Então, vamos lá. Então, hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho dessa palavra, desse universo que é o empreendedorismo, né? Que, na verdade, o que seria, né? O que seria o empreender? Hoje nós entendemos, pode passar a tela, hoje nós entendemos que empreender é a capacidade de identificar a necessidade de alguém, né? Uma oportunidade de realizar coisas que sejam boas para quem necessita e para quem realiza. Ou seja, o empreendedorismo ele tem um nome muito bonito, porém não é tudo uma verdade. Atrás de empreender, existem várias situações para chegar até aqui. Hoje, quando as pessoas se nomeiam empreendedor, as pessoas imaginam sucesso, dinheiro, entre outras afinidades. Mas não é o caso. Empreender é difícil, empreender requer estudo, empreender requer conviver com outras pessoas, empreender significa você ter que criar situações no meio de dificuldades. Isso é empreendedorismo. Então, empreendedorismo não é uma palavra de sucesso. É uma palavra de empenho, é uma palavra de sacrifícios, onde você consegue o sucesso através
de muito, mas muito esforço. Pode passar a tela. E aí, o que acontece? O que acontece no mundo do empreendedorismo? Através da observação do meio em que vivemos, seja na sua vizinhança, pelos lugares que passamos, ou através de notícias vindas pela TV, internet ou relato de outras pessoas. O que eu enxergo aqui sobre como acontece? No mundo que eu encontrei isso, eu comecei a observar situações na área que eu trabalho, no meu convívio de escola, no bairro onde eu moro, o que falta? Né? O que falta para eles? No meu convívio profissional, por exemplo, qual a necessidade do meu colega? Né? Então, tudo isso a gente tem que observar e tentar trazer para nós. O que eu posso fazer para ajudar? Esse é o primeiro passo. E uma coisa que eu carrego comigo, nunca entra no negócio ou ajudar alguém querendo algo. Sempre entra para somar. Porque os lucros, as afinidades, elas vêm depois. Seja na escola, seja no trabalho, seja na família. A gente primeiro tem que somar, para depois a gente querer ter algo em troca. Ok? Próximo. Empreendedorismo como que é você empreender, né? Observando atentamente o lugar que vivemos ou frequentamos. Ou seja, você está no seu local, na sua casa, e de repente você vê que ali naquele local não tem uma padaria, o acesso é complicado, ou está faltando um projeto naquele meio, ou você identifica que, poxa, o semáforo não tem. Enfim, empreender é você ter ideias aonde você mora, no teu local de trabalho, o que falta dentro da sua escola, o que ficaria legal acrescentar. Isso é empreender. Né? Pode pôr. Identificando nesses lugares os problemas, necessidade ou anseios que lá vivem, ou permanecem por algum tempo, né? E isso é muito importante, porque é aquilo que eu citei anteriormente. É muito complicado você ver faltando coisas, você criticar isso e você não ter razão para querer fazer algo que aquela tua ideia venha fazer algum resultado na vida dessas pessoas. Né? Então, está faltando uma cantina na escola, por que não colocar? Por que não dar ideias? Está faltando um acesso melhor para você chegar à sua escola, por que você não planeja algo para que isso fique mais fácil? Isso é enxergar a necessidade dos outros para que você também tenha o seu próprio benefício. Próximo. Dedicando tempo e elaborando soluções para os problemas, necessidades e anseios dessas pessoas. É isso que eu comentei anteriormente. Precisamos ficar focados e atentos no que acontece em nossa volta. Tá? Ambiente escola, ambiente casa e ambiente profissional. Pode passar, por gentileza. Ser empreendedor. Como foi para mim? Né? Eu tive vários projetos sociais, eu tive várias situações dentro do meu trabalho que eu enxerguei o empreendedorismo, tá? Então, foi para mim muita dedicação, esforço, ajudei muitas pessoas nesse meio, e para mim está sendo uma forma de agregar financeiramente algo na minha vida, mas ao mesmo tempo abrir portas para outras pessoas, tá? Pode passar. E esse aqui foi um dos meus projetos que eu tive no decorrer do meu empreendedorismo, tá? Que eu acho que foi importante trazer isso para vocês. Problemas que percebi ao meu redor. Aonde eu morava, era difícil as pessoas conseguirem vaga nas escolas. Creches, não tinha vaga, só aceitavam crianças a partir dos 6 ou a 9 meses. Então, eu encontrando essas dificuldades, várias pessoas falando para mim que isso está difícil, pessoas grávidas, olha, eu não tenho onde deixar meu filho quando ele nascer, a minha criança sai da escola e eu não tenho aonde deixar. E aí eu falei, por que não abrir um projeto social onde eu acrescentasse essas crianças junto com o meu convívio, né? E abri.
abri uma escola chamada Recanto Recreativo Pequeninos de Jesus, aonde eu comecei a acolher essas crianças para dentro desse projeto. Então, enxergando a necessidade, né, ao redor, na minha comunidade, eu vi que eu poderia empreender ali. E fiquei por muito, muito, muito tempo. E aí depois veio o caso de dependentes químicos, trabalhos sociais gerados nesse meio. Ou seja, no convívio onde eu morava, eu conseguia ajudar famílias, pessoas carentes, e ao mesmo tempo ter o meu próprio benefício em torno disso. Pode passar. A falta de creches, como eu tinha falado anteriormente, né? Existe também a solução que dei para isso foi justamente isso: abrir um espaço sozinha, nunca. Empreender requer parceria, empreender requer que você saiba trabalhar em equipe, porque 3 pontos que eu acho importante ter na vida, né? Não vou nem dizer nesse mundo corporativo, na vida. Você tem que ter um corpo, você tem que ter uma alma e você tem que ter uma mente. Porque se você não tiver um corpo, ou seja, alguém que crie, que dê o espaço para você, né? Se você não tem uma mente, que é aquela que programa, que coloca as coisas para funcionar, né, que planeje, agora vamos fazer assim, vamos fazer assado, sabe? Planejar isso num contexto. Então, você tem um corpo, que é o seu espaço, você tem alguém que está pensando como colocar aquilo para frente, como aquilo vai funcionar, e você tem a alma. A alma do negócio é o acolhimento, é você estar sempre sorrindo para o seu cliente, para o seu aluno, né? Então, isso é acolhedor. Então, nós temos que, se você não tiver esses 3 conteúdos ou faltar um deles, nada do que você fizer vai adiantar. Então, você tem que se dedicar 24 horas com isso: corpo, alma e mente. Próximo. Um projeto assistencial para atender as famílias que precisavam de creches, entre outros, né, recursos, porque a gente só não acolhe aquela criança, a gente acaba acolhendo também outras situações, né, porque você acaba, imagina, você dá alívio para a mãe, você dá alívio para o pai naquele período que ela poderia estar em casa, de repente, com uma babá, enfim, mas foi aí que eu encontrei uma oportunidade de empreender. Próximo. Ser empreendedor. Como pode ser para você? E aqui eu abro um leque muito, muito legal, que é que pontos que vocês enxergam na comunidade de vocês, dentro do teu ambiente de escola, que precisaria ser mudado. Você teria essa capacidade de criar algo que faça bem para o próximo? Entendam que, quando eu falo de empreender, na verdade, eu nem gosto dessa palavra. Eu falo muito na parte de projeto. A gente tem que ter projetos de vida, que eu acho que vocês têm aí na escola, né, esse trabalho. E quando a gente tem esses projetos, a gente consegue ter foco. E quando a gente tem foco, a gente consegue enxergar o lado empreendedor das coisas. Todos nós podemos ter essa capacidade. E é isso. Eu estou aberta às perguntas. Eu quero saber de vocês o que precisa na comunidade de vocês, o que precisam na escola de vocês, o que vocês gostariam de ter futuramente. Muito legal. Turminha, quem for fazer a perguntinha, vai levantando as mãos. A gente vai escutar a listagem aqui. E aí a gente passa para elas perguntas de vocês. Bora lá. Já temos um aqui, o Yuri Souza Santos. Eu não entendi, ele fez perguntas, eu não entendi. Não. Yuri Souza, pode fazer sua pergunta. Na escola, futuramente, o que eu queria que tivesse
Eu gostaria que na escola, daqui uns anos, eu gostaria que tivesse, tipo, como assim nas escolas, nas partes onde tem, sabe, lá no pátio, tem uma parte que não tem a cobertura, né? Sim. Aí, assim, para melhorar a escola, para não sujar, não acontecer desastre, alguém escorregar quando estiver molhado, eu queria que todas as escolas, tal, as escolas que não tem cobertura, as partes que não tem, assim, para não acontecer essas coisas, que tivesse cobertura. Ah, que interessante, Luíri, tá vendo? Você consegue ter uma visão aí. Se essa escola fosse sua, você já mudaria o conceito, você já colocaria isso em obra, né? Então, assim, imagina que tudo que você fizer hoje na sua vida, Yuri, você tem que colocar como se fosse para você. Hoje isso pode não existir, por quê? Porque existem várias burocracias para se chegar nesse ponto, né? A gente tem que ter recursos, a gente depende de outras pessoas para colocar isso na prática, né? Mas olha só, futuramente você está enxergando pontos que você pode levar isso para você. Você fala, olha, quando eu crescer, eu quero que outras pessoas tenham isso que eu não tive, sabe? E você observou um ponto bem legal na escola. Parabéns. Que esse seu apelo aí aos professores, diretores, possa conseguir aí futuramente colocar no pátio o que realmente favorece a todos. Parabéns por você, Yuri. Tá certo. A Stephanie Fofinha. Boa tarde, professores. Boa tarde. Qual que é o seu nome mesmo? Mel. Mel. Boa tarde. Boa tarde, Mel. Boa tarde, professores. Parabéns pelas suas conquistas. E eu quero fazer uma pergunta. Até que idade vai essa escola? A nossa escola... Ela quer saber até que idade vai a nossa escola. Hoje você não tem mais escola. Ah, entendi. Só cursos. Esse projeto que eu tive, ele já foi há um tempo atrás. No decorrer que a gente vai passando as nossas necessidades, a gente vai empreendendo em outras coisas, né? Você vai enxergando outras coisas, outras necessidades. Então, hoje, eu tenho um projeto que trabalha justamente com o corpo, com a alma e com a mente, que é o Espaço Inovador. Então, diante do projeto que eu tive com crianças na região de Mauá, eu consegui ter projetos com dependentes químicos, que foi em Suzano. Depois dali eu consegui ter meu espaço, que foi Espaço Beleza, que foi aqui em Santo André no 1º de maio. Por que aí você fala assim, nossa, por que você mudou radicalmente de uma situação para outra? Porque o empreender é muito do momento que nós estamos passando. O empreender, ele é muito do que você precisa naquela situação. Então, quando nós chegamos a uma certa idade, a gente começa a enxergar pontos de vista diferentes daqueles que você tinha antes. Então, você sempre está movimentado a coisas novas. Então, quando você começa a empreender numa situação, você acaba fugindo daquilo que você estava indo para outro. Por quê? Porque teu nível de conhecimento aumenta, às vezes você começa a enxergar outras necessidades, mas o mais gostoso é quando você prepara alguém para aquele empreendimento que você começou não parar, ele sempre continuar. Entende? Sim. E aí, o que acontece? Voltando aqui à sua pergunta, não tenho a escolinha hoje, mas infelizmente tenho vontade de abri-la, mas dá muito trabalho. Os professores sabem bem. Hoje eu dou os parabéns para vocês, né, que teve que se renovar aí no mercado para poder dar as aulas, esse mundo remoto, que eu me perco várias vezes, então para vocês se encontrarem foi bem difícil. Isso foi empreender. Conheço professores que estão passando também a começar a empreender em novas direções, né?
eu tenho aqui a Gi, que está comigo, a Gisele, também professora, que está nesse empreendimento, hoje biomédica, trabalha comigo na parte de estética, minha sócia atualmente. Então, assim, os professores, eles estão também encontrando uma nova forma de ter um novo recurso financeiro, isso é repreender. Tenho professores que se tornaram hoje psicanalista. Um detalhe, a gente fica muito focado no que a gente aprende hoje, né? E aí, quando você encontra uma outra área, nas escolas, a gente não tem aquele suporte, né? Nós não temos aquele suporte de o que eu faço agora? Você pega todo um conteúdo, e aí como que você vai levar esse conteúdo para fora? Então, as perguntas dos professores que fazem a mim, falam assim, como é que eu consigo meus clientes? Porque eu venho de uma escola, como é que eu faço? Então, assim, tem tudo isso na faculdade, preparam tudo aquilo, a pessoa sai de lá um profissional de excelência, mas quando ele chega no mercado de trabalho, como que ele vai abordar isso? Como que ele vai abrir o seu primeiro negócio? Né? É bem complicado e é bem extenso essa conversa, mas existem professores que se tornaram enfermeiras e por aí vai. É isso, a gente sempre está empreendendo conforme a nossa necessidade. O Nicolas, ele pergunta para você se você gosta do que faz. Oi, Nicolas, boa tarde. Eu gosto do que eu faço, porque meu trabalho é mais ajudar o próximo do que ajudar a mim mesma. Eu acho que quando a gente começa a pensar dessa forma, nós conseguimos nos sentir bem. E aí o financeiro acaba sendo pequeno, diante do tamanho, da grandeza e do reconhecimento que você tem. Então, sim, eu gosto muito do que eu faço, ajudei várias pessoas a se encontrarem no caminho do empreendedorismo, através de uma conversa, entrar em reuniões online e ajudar um outro profissional que eu achava super top, acho até hoje, e depois vim falar, nossa, eu estou meio perdido aqui, e você ter essa capacidade de informação é muito importante. E na escola, a gente já começa isso. Sabe, quando você ajuda um colega na sala de aula, quando você ajuda os professores em alguma festividade que vai ocorrer na escola, quando você participa, quando você é participativo, você começa a ter ideias. E antes de qualquer coisa, nós temos que saber ouvir. Quando a gente sabe ouvir os professores, ninguém é advogado sem começar pela escola, ninguém é um dentista sem começar pela escola, sem a formação de uma escola. Então, se você não tem isso hoje, se você não focar nisso hoje, me perdoa, vocês não vão conseguir ser, não vou dizer ninguém, mas vocês não vão conseguir evoluir mentalmente, financeiramente. E tem um detalhe que eu vou até brincar aqui um pouquinho. Hoje em dia, dentro de relacionamentos, vocês crianças aí também estão começando a se apaixonar e tal. Futuramente, as pessoas vão começar a perguntar o teu nome e o que você faz. E aí vem aquela pergunta, né? Aí o que acontece? Quem não estuda hoje, quando chegar lá na frente, vai falar, meu nome é Nicolas. Nicolas, o que você faz? E aí você vai ficar sem resposta. Por quê? Porque você não decidiu, você não escolheu, ou seja, você não aproveitou a sua fase escolar. Isso faz uma diferença muito grande quando você chega no mundo adulto. Gabriela, tá? qual foi o projeto que você mais gostou? Eu acho que é isso. A gente tem que ter a visão de... A escola hoje é o começo. Se você não aproveitar o começo, quando chegar lá na frente, você vai ter dificuldade. Gabriela Liz, qual foi o projeto que você mais gostou? Ô, Mel, deixa eu pegar aqui uns que tinham levantado a mãozinha, né? O Davi Teles. O Davi Teles. Para fazer? Ele estava com a mão levantada, baixou, levantou algumas vezes. Tem uma pergunta aqui da Gabriela. Posso responder? Pode. Ela está me perguntando, o projeto que eu mais gostei foi realmente da parte de escola, né, que foi o projeto recreativo. Por que eu gosto desse projeto até hoje? E porque é um projeto
que eu acredito que isso deveria existir no Brasil, no mundo, né? Se isso existir no mundo, deveria chegar no Brasil, que é, antes da criança começar a andar, a falar, ela deveria frequentar um ambiente mais humano, para quando chegar dentro de uma escola, ela ter educação com o professor, ela já saber como ela vai ser tratada. Então, um ambiente onde as crianças se sentem acolhidas, tendo um tratamento humano, sentindo um calor, às vezes, que não sente muitas vezes em casa, do pai, da mãe. Por quê? Pela correria do trabalho, pela preocupação que eles têm em colocar a comida na mesa de vocês, e muitas vezes isso acaba tirando o foco um pouquinho das crianças. Os meus que estão presentes sabem muito bem disso. Que é bem complicado. Então, quando a gente tem um espaço que a gente pode deixar os nossos filhos, saber que eles vão estar sendo tratados como humanos, e não como pessoas que precisam fazer ali o tempo inteiro, né? Fica complicado. Então, esse projeto para mim foi muito valioso, e eu consegui formar os meus filhos antes de ele entrar na escola através desse projeto. E eu acho que é isso. Tem o Marcelo aqui que levantou a mãozinha. Marcelo? Então, a minha dúvida é, como que veio a ideia de você fazer esse projeto? O que te motivou a fazer isso? Ah, Marcelo. Marcelo, a motivação vem quando a gente enxerga a necessidade do outro. E aí, quando você consegue concretizar isso e fazer isso se tornar real, é fantástico. É uma sensação tão gostosa, você não faz ideia. Sabe quando você monta alguma coisa e, de repente, a pessoa vê que aquilo funciona para ela? E aí você fala, puxa, e a pessoa vem te agradecendo, olha, isso deu certo, isso funcionou para mim, eu consegui ter recursos através disso. Isso não tem preço, Marcelo, isso não tem preço na vida. Sabe? Então, isso para mim é fenomenal. Eu não tenho palavras para explicar sobre esse tipo de projeto que eu tive, que tenho vontade de tê-lo de novo, mas hoje eu consigo ter essa sensação aqui, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. A Alina, ela pergunta quando e por que decidiu seguir essa profissão? Então, eu acredito que eu não escolhi essa profissão, eu fui escolhida. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o que acontece? Eu tive uma filha cedo, com 17 anos. E o que acontece? O que acontece? Eu tive uma filha, né? Eu, na época, tinha de 16 para 17 aninhos. E aí, o que acontece? Eu não tive muitas oportunidades, igual vocês estão tendo hoje. Né? Então, vocês estão tendo uma oportunidade hoje, com a idade que eu tinha antes, de começar sem ter dificuldades. Então, vocês podem escolher isso, sabe? E eu não tive essa escolha. Então, eu perdi muita parte de estudos, que eu tive que correr atrás depois que eu fiquei mais velha. E o que me moveu para entrar nessa área de empreender, né? Foi justamente as necessidades que eu passei por ter tido uma filha numa idade que não deveria, né? Por ter encontrado dificuldades no bairro onde eu morava, um bairro simples de Mauá, e isso foi me motivando. Mas eu nunca me deixei levar, eu sempre quis mais. Por quê? Porque eu peguei aquela situação que eu estava e não aceitava aquilo para mim. E eu comecei a seguir. Eu falei assim, não, eu preciso ser alguém porque agora eu tenho um ser para cuidar, criar. Só que você não precisa ter um filho para pensar desta forma. Não, melhor não, na situação que a gente vive hoje. Filho tem que se programar, hein, galera? Já era difícil antes, e agora não façam isso. Cometam erros, pessoal. O Gabriel Lins quer fazer uma pergunta. Gabriel? Oi, Pro. Eu quero fazer a pergunta. Qual foi seu primeiro projeto, Sirleide? Não, responde, Luísa. Qual era a sua profissão antes? A minha profissão, eu sou da área da saúde, né? Eu venho da área da saúde.
Como eu disse, eu tive minha filha novinha, e aí eu tive que começar a correr atrás de coisas que eu poderia ter visto antes, então me formei em técnica de enfermagem e comecei a minha profissão ali. Só que aí é que tá, né? Quando a gente tem a mente, uma visão diferenciada, você não consegue estar dentro de um local trabalhando, porque você começa a ter visões. Dentro de um ambiente, é como eu falei, dentro de uma escola ou dentro de um ambiente de trabalho, você começa a ter visão. Ah, se eu estivesse dirigindo isso, ou se eu estivesse coordenando isso, eu faria assim. E aí, quando você começa a ter essa visão, você começa a ter vontade de ter o seu próprio negócio, né? E aí você começa a ter visões diferentes. Agora, quando isso não acontece, o que acontece dentro do teu ambiente de escola, dentro do seu ambiente de trabalho, você pode somar. Então, tudo que você fizer na sua vida, seja ela onde for, seja o que você estiver fazendo, pegue aquilo para você, porque aí você vai entregar o seu melhor. É daí que vem o seu crescimento. Vamos aqui, ó. Peraí. Pedro Mansur tinha levantado a mão. Faz sua pergunta, Pedro. Professor, teve alguma vez na sua carreira que você pensou em desistir e seguir outra profissão? Sim, sim. Justamente na parte da enfermagem. O que acontece? Eu tive a minha filha, estava fazendo a enfermagem, comecei a trabalhar na enfermagem, depois veio o quê? É o que eu te falei, tudo que eu tenho na minha vida foi através de dificuldades, e através das dificuldades encontrei oportunidades. Então, depois veio minha segunda filha, a Emily Lins, que ela foi minha segunda menina, e aí, através dela, eu senti a necessidade de estar mais presente em casa. Foi aonde eu comecei a empreender. E comecei o meu empreendedorismo com uma loja de decoração, se chamava Mel e Bel, que é onde eu ajudei também a minha mãe a voltar a empreender, porque ela tinha parado. Então, assim, a minha história é muito longa através desse percurso, e foi aí que eu mudei de profissão. Tudo que acontece na nossa vida vem através de situações que você vive hoje. Então, muitos professores estão procurando outra área, por quê? Por conta da pandemia, da situação que nós estamos. Muitos professores se sentiram chocados com os que viram, porque tivemos muitas perdas de professores também, e aí fizeram com que outros mudassem de área. Então, tudo que você muda na sua vida é consequência do que você vive hoje. Ok, obrigado. Beleza. Uma coisa aqui que já pensou em desistir? Nunca. Nunca, 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 nunca. Essa palavra vocês devem riscar do vocabulário de vocês, e vocês devem escolher um verbo para a vida de vocês. Vocês querem ser ou vocês querem ter? Isso vocês têm que decidir, tá? Porque muitas pessoas querem ter as coisas primeiro, mas esquecem de ser. Então, a gente primeiro tem que ser. E a gente consegue ser primeiro o quê? No ambiente de escola, no ambiente familiar. Porque futuramente você começa a ter as coisas. Então, vocês têm que escolher um verbo para a vida de vocês. Começam a pensar nessas possibilidades hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, e aí para correr atrás, olha, é loucura. Aí você não escolhe mais. No meu caso, muitas escolhas foi pela dor, e vocês têm a oportunidade de escolher por amor o que vocês querem fazer na vida de vocês. Heloísa Destro, ela pergunta, você tinha outra profissão em mente ou sempre quis ser empreendedora? Olha, tem coisas que eu acho que tá no sangue, né? Porque todos os lugares que eu trabalhei, que eu estive presente, seja em escola, em casa, família, eu sempre quis inovar, né? Então, eu sempre estava pensando em algo, fazer algo. Isso tá no DNA. Não tem jeito. Sabe por que eu falo isso? Porque vocês têm que muito observar os pais de vocês. O que eles fazem hoje? Né? Qual a profissão dos pais? O que eles fazem hoje? Eles escolheram pelo amor ou pela dor? Vocês têm que ficar focados até para valorizar o que eles fazem hoje. Né? Então, por exemplo, eu tinha minha mãe, meu pai trabalhava numa metalúrgica, ficou doente e ela teve que se virar sozinha.
Então, ela pegou, assim, uma carga pesada. Nós, como os filhos, não percebemos isso, mas isso acontece hoje em dia na casa de vocês até. Então, vocês têm que começar a observar isso, né? Qual a dificuldade que vocês têm dentro da sua casa? O que acontece ali? Por que o seu pai e sua mãe estão agindo dessa forma? E a partir daí você começa também a ter visões. Parece que não, mas pode se tornar negócios futuros, que foi o que aconteceu comigo. A minha mãe começou a vender alho, minha mãe começou a vender roupa, ou seja, ela começou a ser empreendedora. Só que não tinha esse nome, não existia isso. Então, através das dificuldades dela, ela conseguiu se manter e hoje a loja Mel e Bel continua nas mãos dela. É isso, você vai colocando frutos e ensinando outras pessoas para que aquelas pessoas não sejam dependentes de você. Para aquilo que você fizer, ter nome, ter história. É para isso que a gente vive e é para isso que a gente luta. Stephanie Fofinha. Então, você tinha falado que seu pai e sua mãe trabalham com empreendedorismo, certo? Sim. Você pegou muito isso dos seus pais? Tipo, você sempre, como você disse, olhar nossos pais, pegar um pouco da inspiração dos nossos pais. Você tem cara que pegou muita inspiração. Você meio que pegou esse ramo, tipo, como você disse que tá no sangue. Aí você disse que sempre teve essa ideia de empreendedorismo. Então, eu acho que você sempre pegou isso muito dos seus pais. Tipo, você olhavam eles fazendo isso que você gosta. Então, você olhava para ele e falou assim, eu quero ser tipo vocês, eu quero seguir os passos dos meus pais, porque eles trabalham com isso, eu gosto disso, mesmo sendo nova, mas eu quero seguir esse caminho. Olha, é isso. Realmente foi através deles que eu consegui chegar onde eu estou hoje, tá? Tenho um nome reconhecido aí no mercado de empreendedorismo através de reuniões que eu frequento, consigo abrir outras portas. Se você falar financeiramente, você consegue, Mel? Não. Não consigo, sabe por quê? Porque as coisas, elas não dependem de dinheiro, elas dependem de ideia. Se você tem ideia, você tem tudo. Se você tem amigos, se você tem parceria, se você conhece pessoas, vocês conseguem empreender facilmente, sabe por quê? Porque um ajuda o outro. Tem frases aí que vocês conseguem ver na internet, né? Não construam muros, façam pontes para vocês terem visão de negócios. Às vezes, a motivação não está dentro da casa de vocês, mas está num professor, está dentro de um amigo, da casa de um amigo. Então, assim, vocês têm que estar sempre ligados no 220. Eu participei com vocês aí uma vez assistindo acho que foi Feira da Ciência, se não me engano. Me encantei com um professor, que eu não me recordo o nome dele agora, mas eu acho que era alguma coisa sobre robótica. E aí ele ficou me mostrando projetos que eu fiquei encantada, que eu falei, nossa, por que isso você não mostra? Nossa, esse aluno teve essa ideia, por que isso não põe para funcionar, para sair daqui, sabe? Então, assim, foi muito lindo o que eu presenciei aí na escola de vocês, foi maravilhoso, e uma situação que eu vivi, que eu até me emocionei com um aluno de vocês na época, ele estava falando sobre as enchentes que acontece, né, na situação. Eu passei por isso e foi a partir daí que eu comecei a pensar diferente. Porque eu morava numa casa pequenininha, tinha 3 cômodos, meu pai, minha mãe e meus irmãos. E a minha filha pequenininha, Kiara, que na época tinha 9 meses. Eu quase perdi a minha mãe e meu pai e a minha filhinha de 9 meses numa enchente. E aquele cenário, aquela maquete que esse menininho fez, foi justamente o cenário que me trouxe isso de volta. E aí eu perguntei para ele, você está apresentando um trabalho com dificuldades, você já pensou o que você pode fazer para mudar esse cenário? Porque até hoje a gente não encontrou, sabe? Então isso foi muito importante para mim, e eu fiz essa pergunta para ele, ele ficou me olhando, sabe? Eu acho que é a partir daí que tem que começar o empreendedorismo escolar. O aluno, ele vem com uma situação e quando você coloca ele na parede e fala assim, tá, o que você faz para mudar isso? Qual que é a solução para isso?
Porque hoje, talvez, ele pode não ter em mente como arrumar, óbvio, né? Mas futuramente ele pode pensar na situação e, de repente, ser um nome que saiu da escola de vocês. Né? Aqui na nossa escola já saíram trabalhos incríveis, vários. Isso é importantíssimo. Eu admiro muito a escola de vocês. É uma escola que eu já mudei e falo, meus filhos vão continuar ali, justamente por esse lado humano que vocês têm em relação à educação, ensino, companheirismo, amizade. Não tenho palavras para falar sobre a escola. Tem muita coisa boa aí. Obrigada. Aqui tem mesmo. Aqui tem... os professores se ajudam muito, tem muito companheirismo, muita troca. Isso nós levamos até os alunos sempre. A gente é família. A gente não é família, a gente é família. É uma família, é isso aí. Os alunos não são só alunos, Mas né? É muito fofinha, velho. É muito fofinha, Os alunos não são um número, não são somente alunos, né? Eles acabam fazendo parte de nós. Nós passamos muito tempo juntos, nós almoçamos juntos. Os professores aqui vai brincar com eles na quadra. Então, realmente, aqui é uma família. É isso aí. Eu só falar de vocês que meus filhos, assim, ficam até com ciúmes. Que bom. Temos aqui outra perguntinha do Vitor Lima. Ele perguntou 3 vezes, ainda está bem curioso. Qual foi seu maior medo quando você começou? E se você pensou em desistir em algum momento? Sim. Pensei. Na vida, tudo tem um medo. O medo é quando a gente olha para ele com o lado positivo, você consegue fazer com que esse medo se torne uma oportunidade. O medo, ele só serve para nos colocar limites. Até onde eu posso? Né? Então, isso é o medo. Então, se você não começar, se você não tomar uma iniciativa, você sempre vai ter medo. Então, coloca um limite para esse medo. Eu sempre tive medo, mas eu sempre pus limite para ele. Você pode até aqui. E aí eu fui seguindo. E aí eu fui quebrando esse medo, e aí foi aonde as outras oportunidades vieram surgindo. Participar dessa live com vocês me deu medo. Superação sempre, né? Precisamos sempre nos superar, né? O tempo inteiro. É isso aí. Verdade. Aqui na fila temos o Yuri. Yuri, faz a sua perguntinha para Mel. Voltei aqui para fazer mais uma pergunta. É que tenho bastante dúvida que o seu trabalho, você foi porque você sempre quis trabalhar com isso, ou foi porque alguém foi inspirando, alguém foi falando para você ir, ou foi por você mesmo? Essa pergunta mexe um pouco com a tia, porque a inspiração a gente sempre tem que ter de alguma forma. Às vezes as pessoas elas procuram muita inspiração através da internet, né, um ídolo, alguma coisa, mas o ídolo da gente tem que ser aqueles que estão com a gente, né? Então, por exemplo, a minha inspiração primeiro começou pelos meus pais. Eles passaram por momentos de enchente, como eu comentei, e eu precisava tirar meus pais daquilo. Foi aonde... E minha filha, que eu quase perdi na água, né, a Kiara. Então, assim, isso me motivou a fazer a enfermagem, estudar e trabalhar em clínicas, minha especialidade de geriatria. Comecei a ir para esse lado. Foi onde eu comecei a conquistar as minhas coisas, né? E aí depois veio outras situações aí depois a motivação para ir subindo de nível foi a própria Kiara. A vida é um desafio, né? Precisamos estar sempre passando por obstáculos e se superando, né? O tempo inteiro. Então, os nossos ídolos têm que ser nossos professores, que são os principais dentro da escola. Eu convivo com uma professora, Gisele, ela está aqui comigo. Ela vai ser a nossa próxima palestrante, Também. É isso aí, estamos aguardando, hein? Ela vai contar aí para vocês depois
né, numa próxima oportunidade, a mudança que ela teve diária, as dificuldades que ela encontrou. 15 anos em língua portuguesa. E tem história aí, pessoal. Ei, vamos ficar todos curiosos. Temos aqui, então, a Beatriz, ela pergunta se futuramente você pretende mudar de profissão. Quando a gente entra em algo, eu estou sempre mudando. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui nesse espaço terapêutico inovador, onde a gente mexe com massoterapia, estética corporal e facial, e também terapia holística, né? Por que por que você empreendeu nisso? Justamente visando a necessidade do mundo hoje. Né? O que a gente vê hoje? A gente vê um mundo que a gente não pode receber muitas pessoas dentro de um espaço, ok? A gente vê um mundo que as pessoas não podem ter muito contato, ok? A gente vive num mundo onde o psicológico está tudo abalado, isso qualquer idade, né? E aí eu montei esse espaço justamente um espaço aberto, convido vocês para conhecerem. É um espaço aberto onde a gente pode sentar, tomar um café, conversar. Se quiser fazer uma terapia, seja uma massagem, seja tomar um café, um chá, o espaço é aberto. Então, justamente para acolher essas pessoas que estão em momento fragilizados por perdas, por consequências aí que machuca até nós, mesmo não fazendo parte, né? Foram muitas perdas, né? Muitas famílias aí sofrendo. Sim. E a situação ainda requer muita atenção, muito cuidado. Tem uma pergunta aqui de do Rodrigo. Rodrigo Herrero. Pandemia, empreendedor, mudou. Peraí. Rodrigo Herrero, né? Com a pandemia, o empreendedorismo mudou? Você acha que essas mudanças vão continuar após a pandemia? Eu acredito, a minha visão sobre a pandemia, ela é muito ampla. É aquilo que eu falei, nas dificuldades a gente encontra oportunidade. E através dessa pandemia, eu encontrei muitas oportunidades, ou seja, eu não fiquei parada. Por quê? Porque vieram pessoas fechando portas e aonde eu falei, não, peraí, dá para fazer assim. Eles não tinham visão. Eu remontei uma loja chamada Plumas e Penas aqui na Avenida Fados, que era uma loja online. Ele não estava conseguindo vender, por quê? Porque eram objetos de carnaval. E aí eu olhei aquilo e falei, mas por que você vai fechar? Como assim? Não, porque não tem mais carnaval. Não, peraí, existem várias situações que você pode usar esse material. Porque era mexer com penas, né? Com coisas assim. E eu falei, não, vamos transformar o seu galpão em uma loja. Então foi aí eu comecei. Aí fiquei um tempo, montei essa loja para essa pessoa e hoje ele está trabalhando aí, ajudando outros empreendedores na fabricação de filtros, aqueles filtros dos sonhos, em lojas de Umbanda com aqueles cocares. Então, assim, ele estava focado só no carnaval. E olha o mundo que ele tinha para poder realizar a venda dele e transformar o negócio dele online numa loja física para ajudar outros empreendedores que precisavam do material dele. Então, a pandemia mudou, sim, mas para quem tem uma visão positiva, ela acaba sendo boa. A partir do momento que você se cuida, que você oferece segurança, você consegue oportunidades, sim. Mudou? Mudou. Pior, só para quem não está focado naquilo que precisa. Um exemplo bobo, quantas oportunidades você tem de curso hoje online que você pode melhorar quando tudo mudar? Então, você pode ser uma pessoa diferente, você pode ser um aluno diferente, através das oportunidades que esse mundo da internet nos dá. Então, muitos cursos baixaram seus valores, muitas coisas, diante disso, muitas coisas mudaram, mas você tem que enxergar oportunidades no meio dessa pandemia maluca, porque quando tudo isso acabar, que não vai ter um fim, a gente sempre vai ter convívio com isso, você vai ser uma pessoa com um currículo maior, vamos dizer assim. Das decisões que você tomou, você mudaria alguma coisa? Das decisões que eu tomei? De Adriana. Mudaria sim. Quando a gente entra no negócio, a gente tem que ter opiniões, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber ouvir, né? E o que acontece? Eu entrei em situações para mudar situações de outros empresários, no qual eles não souberam ouvir. E aí você não pode também ficar correndo atrás de pessoas cegas. É isso que vocês também têm que enxergar.
Se está errado, fala. Se não está te fazendo bem, fala. Porque o não, ele empurra a gente para frente de uma forma que você fala, olha, se você não tivesse me falado isso, eu não tinha chegado até aqui. O professor Júnior vai fazer uma pergunta. Ai, meu Mel. É bastante interessante. Não consegui me ouvir, né? Essa área e tudo, eu acho muito legal. Hoje a gente tem bastante aluno e eles têm uma certa dificuldade de escolher uma área para pensar numa parte profissional. E pelo menos o que me deixa assim claro é que essa parte do empreendedorismo, você não tem uma área, você acaba indo pelas oportunidades que te vão surgindo. Você acha que isso, para esses que têm um pouco mais de dúvidas em que área seguir, facilitaria para eles buscar áreas diferentes e aí ficaria mais fácil para eles se acharem no meio do caminho? Sim, excelente pergunta. O que acontece hoje? Tudo na vida a gente tem dificuldades de se encontrar, né? Eu vim de várias situações, como eu disse, por conta de problemas que eu encontrei na minha trajetória. Então, essa é a minha história. Mas tem empreendedores que procuram áreas que estão até hoje, né? O empreendedorismo, ele é muito forte porque as pessoas acham que isso é sucesso. Isso não é sucesso. Isso é uma consequência dele, né? Se você vai chegar até lá, vai depender de como você vai seguir. Sozinho, como eu disse, nunca, você sempre precisa ter parceiros. Sobre os alunos que estão em dúvida sobre o que seguir, é o que eu falei, tem que olhar em volta. Porque muitas vezes você tem meta, a minha filha mesmo, a Emily, ela fala que quer ser professora, desde pequenininha. Então, aí eu tenho uma professora aqui do lado que está incentivando ela isso, então é legal. Então, assim, isso ela já sabe. Tá? Eu mostrei várias situações para ela. Você pode ser assim, 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 e a paixão dela é isso. Então, assim, ela já se encontrou. Então, perfeito. Mas eu tenho mais 3 que ainda está na dúvida. Eu tenho a Gabriela, que é dubladora, por exemplo, a Lins. Ela trabalha com dublagem. Porque ela é mais para frente, ela fala, me encontrei. Se isso vai servir para ela mais na frente, não sei, mas ela vai se encontrar. Tem que começar por algum caminho, porque às vezes você fala assim, eu quero ser veterinário. Mas aí depois quando você começa, você fala que não é, porque na prática a situação é outra. Né? Então você sempre tem que estar experimentando coisas, mesmo não gostando, porque a partir daí você pode gostar. Easy? Marcelo. Qual é o maior feito com o empreendedorismo? Qual o seu maior feito? Isso, a Marcela, você levantou a mão para fazer a pergunta, Marcela? É porque a gente tem o chat e tem aqui o pessoal que levanta a mãozinha, então a gente pega um de um lado e depois o outro do outro, entendeu? Porque senão o pessoal fica muito tempo na fila. Então ela pulou. É o Luca agora, então. Luca, faz a pergunta. Você alcançou todos os seus objetivos da vida? Se eu alcancei todos os meus objetivos, eu acredito que não. Nós, na vida, a gente sempre está correndo atrás de coisas, o tempo inteiro. Só não consegue, só alcança o objetivo quando a pessoa, ela vamos usar o nome de acomodado. Aí você consegue alcançar o objetivo. Porque sabe aquela pessoa que fala assim, eu trabalho nisso, vou ficar nisso e vou morrer nisso. Então, ela alcançou o objetivo dela. Porque ela estudou, conseguiu o trabalho que ela queria e ficou ali. Estacionou. Então, eu chamo de pessoas que se acomodam numa situação, mas que alcançaram o objetivo delas. Então, existem pontos, como tudo na vida, 2 lados, né? Então, eu não alcancei o meu objetivo. Eu tenho muita coisa ainda para fazer, somar.
eu montei esse espaço aqui junto com a minha sócia Gisele, mas eu já estou pensando em outras situações. Então, eu não consegui meu objetivo ainda. Tem muita coisa ainda para conquistar, fazer, e eu espero que vocês também sejam assim para frente, o tempo inteiro. Vocês não se acomodem a uma situação. Nunca. Aqui na escola, no programa PEI, que é o nosso novo modelo, aqui nós trabalhamos muito sobre o projeto de vida deles, né? Onde eles têm que fazer as escolhas dele, porque nós falamos que eles todos têm um sonho, têm uma meta, e que eles precisam atingir, né? E é necessário passar por esse processo, fazer as escolhas, experimentar para ver como que é, né? Até se chegar ao real objetivo. Sim, e dentro desse projeto, qual que é a motivação para eles? Quando um aluno cria algo que o professor identifica que aquilo é valioso, colocar aquilo na prática, né? Mesmo que esteja dentro da escola. Eu acho que isso motiva, porque ele vai ver uma ideia dele funcionando. Ele viu que deu certo, né? E eu acho que isso é para a vida, em qualquer lugar que a gente esteja. Eu acho muito importante. E o pessoalzinho aí que ainda não... que não se decidiu, né? Porque muitas vezes, dentro da sala de aula, nós perguntamos para eles se eles sabem... nós pedimos para eles falarem qual é o seu projeto de vida. Ah, não sei. Ah, não pensei nisso ainda. Então, eu acredito que essa live serviu para abrir um leque para eles, né? Para que eles entendam que sim, todos nós temos uma meta, temos um sonho, um desejo, do qual nós precisamos correr atrás e conquistar, porque nada é fácil, né? Todo é um processo. Vir para a escola é um processo, acordar cedo para estar aqui é um processo, e entender o motivo por que está aqui dentro, né? Que é o futuro deles. É o começo. É o começo. E o começo é o que vai fazer a sua história. É o que faz a história, exatamente. Existe um ponto bem legal que eu vivo constantemente isso hoje. As pessoas perguntam o teu nome e tua profissão. Isso. E aí, hoje você não lembra da pessoa pelo nome que ela tem, você lembra pela profissão que ela exerce. Eu sei qual é o seu nome, o que você faz, né? É sempre ligado dessa forma, né? Um exemplo bobo tem um cliente meu, aí eu falo para minha sócia, né, assim, hoje aquele advogado vem hoje. Ela já sabe o que eu tô falando. Então, assim, a profissão hoje em dia é importante, mas se você não estuda hoje, se você não mantém um foco hoje, se você não tem uma visão hoje, futuramente você vai sofrer com isso. E aí vem a baixa autoestima, aí mexe com o meu amigo se deu bem, eu não me dei. Aí você tem que se perguntar, por quê? Por que eu não fui? Então, assim, você sempre tem que se olhar no espelho e se falar assim, hoje eu passo por isso, mas é culpa minha? Ou você sempre vai estar culpando alguém pelo seu fracasso? É saber realmente aquilo que quer ser, né? Pensar no seu futuro. Porque você imagine você passar o resto da sua vida fazendo algo a que você não gosta. Você vai ser uma pessoa frustrada, né? E aí, realmente, por que deu certo para aquele e para mim não dá? Por que aquele chegou naquele nível e eu continuo estacionado no mesmo lugar, né? Então, isso são metas, são propósitos de vida, né? Isso é muito importante até falar, porque, assim, os méritos dos outros têm que servir de exemplo para você, o tempo inteiro. Então, quando eu faço algo, eu não faço para me engrandecer, eu faço para ser exemplo, tá? E, às vezes, não sei se isso eu consigo em casa, mas eu consigo fazer com que as outras pessoas enxergam isso. E isso, automaticamente, eles enxergam. E se eles não enxergarem, não precisam ficar falando. Então, isso tudo vem do modelo que você exerce. Mas, às vezes, você fala assim, poxa, mas a minha mãe, a sua mãe é importante, o que ela faz é importante. Sabe por quê? Porque ela sustenta a tua casa. Então, você sempre tem que estar ligado no que ela faz, saber o que você pode fazer para ajudar ela. Porque é vice-versa, né? O aluno, ele sempre quer que os pais ajudem eles, mas em qual momento você ajuda os seus pais? Isso. É muito importante. É como eu falo para eles em sala de aula, né? Valorizar onde vocês estão, porque a maior parte do tempo de vocês é com a gente, né? Então, aqui todos nós estamos por eles. Então, existem os professores, o pessoal, a equipe da gestão, as tias da limpeza, as tias da merenda, e por aí vai, todos por eles, né?
Então, é o tempo inteiro. Aqui nós temos uma perguntinha no chat do Gabriel, e ele pergunta assim: das decisões que você tomou até hoje, você mudaria alguma coisa ou tomaria uma decisão diferente? É bem complexo, porque assim, a gente nunca sabe o que vai ser daqui a algumas horas. Então, você sempre tem que estar ligado no que você vai responder, no que você vai falar, ou nas atitudes que você vai ter, porque isso tem consequência. Então, assim, eu não consigo me arrepender de algo que eu já fiz, porque passou. A única coisa que eu posso fazer é consertar, caso eu tenha feito ou cometido algo que não agradou, ou enfim, né? A gente não está 100% certo 24 horas, né? Então, eu acho que isso é bem interessante, essa pergunta. Não tem como você se arrepender de algo que você já fez. Tudo que você fez que deu errado, tudo que você fez, até uma palavra que você falou, mal direcionada, a única chance que a gente tem é de corrigir ela. Das outras coisas não tem como se arrepender. Serviu para mim de aprendizado, e até hoje. Então, quando eu vou fazer algo, eu sempre lembro o que me ocorreu. Aí eu tento não cometer o mesmo erro, porque na vida a gente está tentando 24 horas, é o tempo inteiro, é full time, é o tempo inteiro. O Bruno, ele faz um comentário aqui, na verdade não é nenhuma pergunta, mas ele fala assim: eu ainda estou bem indeciso, antes queria ser médico, agora estou pensando em seguir na área de história, eu ainda estou bem indeciso. Qual que é o nome dele? Ele é o Bruno Dantas. Bruno, a sua indecisão, qual é a idade do Bruno? Qual a sua idade, Bruno? Bruno, você tá aí? Caiu? 13 anos. 13, tá. O Bruno, 13 anos. É importante, Bruno, você ter essa consciência do que você gosta de fazer, né? O teu dom. O fato de você pensar em ser médico já é um dom. Ser médico hoje em dia é uma profissão muito valiosa. Por quê? Porque a gente está sentindo necessidade disso no mercado hoje, né? Então, isso é importante. E, ao mesmo tempo, você quer ser um historiador, que é o mais importante ainda. Então, você pode fazer as suas coisas, sabe por quê? Porque você tem tempo. E o tempo da gente, ele é valioso. O tempo da gente, ele começa agora, com 13 anos. Se você começar a estudar e entrar na medicina, você vai ter tempo de fazer história, você vai ter tempo de fazer o que você quiser dele. Então, o tempo, ele determina o que você quer ser, as suas escolhas. Você pode fazer as duas coisas, sim, e depois você focar naquilo que futuramente vai determinar aí o teu futuro. Gabriel Lins, pessoas já fizeram você desistir do trabalho? O Gabriel Lins me fez uma pergunta aqui, bem importante. Pessoas já fizeram você desistir do trabalho? Sim. O convívio com as pessoas fazem muitas vezes a gente desistir. Isso é importante porque na escola também a gente recebe muitas informações, às vezes, negativas, né? Xinga, ofende, muitas vezes ofende o próprio familiar, e a gente fica criando aquele atrito, e às vezes faz a gente desistir, às vezes de fazer um trabalho, às vezes de querer descer no intervalo, às vezes de querer, e até mesmo na hora das refeições, né, de vocês. Então, as pessoas, elas estão o tempo inteiro na nossa cabeça, fazendo com que a gente desista. Então, já teve pessoas realmente que me fizeram desistir, mas eu sempre fiquei mais ligada no o que era mais importante para mim. Você tem que pôr na balança. Isso é importante? O que essa pessoa está falando para mim é importante? Então, você sempre tem que estar falando para essa pessoa, não, isso não é importante para mim. Porque quando alguém faz você desistir de algo ou te ofende de alguma forma, ela não está te ofendendo. Na verdade, ela está ofendendo ela mesma. Então, aquela pessoa, você sempre tem que responder de uma forma calorosa. Então, se alguém te chamar de feio, você fala, puxa, que pena, eu acho você bonito. Então, você consegue reverter essa história e consegue seguir sem desistir daquilo que você precisa ter, foco. Porque a gente é único. A gente tem que caminhar sozinho. A gente tem que trazer pessoas em nossa volta e fazer com que elas ultrapassem aquilo que você está fazendo. Mas nunca fazer com que elas desistam.
Então, se alguém te chamar de feio, fala que essa pessoa é extremamente bonita. Temos na fila aqui o Yuri. Yuri. Oi. Oi, pergunta aí, meu amor. Meio que não é uma coisa assim que eu também queria que acontecesse na escola. É que as tias das limpezas, sabe? Sei. Então, que lá na escola, assim que elas limpam, tem uns que vai suja, aí elas fazem um mau trabalho para limpar, deixar a escola limpa, a tia da merenda também faz a comida e um joga fora. E eu queria que assim, quando desse um tempo, que isso parasse de acontecer, que quando eles limpar, dar um tempo, deixar secar um pouco o chão para não sujar, não ficar ruim, os outros se machucar. E é isso. Ah, Yuri, isso é importante, né? Mas isso, o que a gente faz, Yuri, numa situação dessa? A gente tem que ser... Quando a gente fala demais, a gente não consegue fazer com que as pessoas escutem. Então, a gente passa a fazer. Quando você vê algo, você começa a ter atitudes ao contrário daquilo. Então, você viu alguém jogando papel no chão, pega aquele papel na frente daquela pessoa e joga no lixo. Sabe por quê? Porque ela vai se sentir constrangida. Então, através da sua atitude, você vai fazendo com que outras pessoas começam a fazer. Porque quando a gente fala, além de gerar briga, não vai te trazer, você vai ficar frustrado, porque às vezes você pode receber uma resposta negativa. Então, quando a gente tem atitude diante daquilo que as pessoas fazem ao contrário do que a gente gosta, as pessoas automaticamente mudam sem a gente precisar falar absolutamente nada. Arrasou na resposta, hein? O Miguel Lima, ele pergunta, qual é o seu maior feito com o empreendedorismo? Ah, tá. O meu maior feito com o empreendedorismo foi justamente chegar aonde eu estou. Eu nunca imaginei mexer com parte estética, eu nunca me imaginei fazendo a área que eu comecei a estudar sobre, que é a parte de massoterapia. Não sabia que isso seria importante na minha vida, e hoje isso faz parte de mim. Então, meu maior feito são as minhas conquistas diárias, o tempo inteiro. Você liga para a opinião das pessoas que falam que não vai dar certo? Se eu não ligo? Eu me importo. Liga, né? Eu me importo com o que as pessoas falam. Aliás, eu aceito mais críticas, que elas que me fazem crescer, do que elogios. Então, quando as pessoas elas te criticam, você tem que pegar aquilo e falar, opa, eu vou fazer melhor. Porque quando vem uma crítica, geralmente ela é de verdade. E aí você tem que se analisar para ver se aquilo realmente você está fazendo correto. E aí, quando você começa a aceitar as críticas, você vai crescendo sem perceber. Aqui o Bruno, ele diz também que ele tem dúvida, né, entre o que ele quer ser. E o outro Bruno aqui, o Bruno Dantas, ele fez um comentário que eu faço questão de ler aqui, que ele não sabe, ele falou que não sabe mesmo o que ele quer ser, que ele está com muita dúvida em escolher, mas ele acha que esse nosso projeto vai ajudá-lo muito. Tenho certeza que sim, Bruno. Sabe por quê? Porque as oportunidades, elas começam agora. Então, aproveita, mostra os seus ideias para os professores, mostra os seus ideias para os seus pais, para os seus vizinhos, e aí você vai começar a saber se realmente isso que você quer para a sua vida vai ser o seu futuro, tá? E se você estiver focado nisso, siga. Sabe por quê? Você vai encontrar obstáculos, e você tem que passar por isso. Tá? Então, um obstáculo que você tenha pode mudar o seu trajeto. Então, não escutem ou não faça algo que vá prejudicar você chegar até onde você deseja, tá? Porque é como eu te falei, a situação que a gente passa, conforme a gente vai evoluindo, tendo mais idade, você acaba mudando sem querer. Aí você acaba tendo que fazer as coisas pela dor. Então, se você está com esse amor pela profissão de medicina, segue ela da melhor forma possível. Vai aparecer obstáculos? Vai ser flores? Jamais. Mas você consegue, sim, eu tenho certeza disso. A Beatriz, ela pergunta há quanto tempo você está trabalhando nessa profissão? Essa atual? Com isso. Ela pergunta, na verdade, quanto tempo você está trabalhando com isso?
eu a entendo como um empreendedorismo. Ah, tá, já tem 15 anos, 15 anos nessa área de empreendedorismo, sempre criando, sempre trazendo novidades, sempre arrumando parceiros, porque na vida nós não conseguimos fazer nada sozinhos, a gente sempre está dependendo das pessoas, e é aquilo que eu falei, a gente precisa do corpo, da alma, da mente. Nós temos os três, quem tem é privilegiado. Então, a gente sempre tem aquela pessoa que puxou mais para o corpo, a gente sempre tem aquela pessoa, porque o corpo eu falo que é um investidor, né? Então, a gente sempre tem o lado do corpo, a gente sempre tem o lado da mente, porque eu vou falar que eu sou a alma do negócio, porque eu gosto de receber, eu gosto de servir o cafezinho, eu gosto de falar de outras coisas, eu gosto de dar oportunidades. Se eu estou trabalhando, eu não consigo passar isso, porque eu só vou estar focada naquilo, né? E quando eu tenho um leque de conversar com outras pessoas, é mais fácil. Então, eu sou a alma do negócio, mas eu preciso do corpo e eu preciso de uma mente para fazer com que esse meu negócio funcione. Quantos anos você tem? A minha idade, eu tenho, meu Deus, eu tenho 40 anos. Não deu tempo, eu até escrevi aqui no chat, Júlio, essa pergunta não se faz, mas não deu tempo. Tá nova e linda, tá? Tá no ponto. Eles ainda estão aprendendo. Eu falo que eu estou na melhor idade, porque assim, eu já descobri, pelo caminho que eu tracei, pelos filhos que eu tenho, por ser mãe solteira, né? Eu acredito que eu estou na minha melhor idade, na minha melhor fase com os meus filhos, com a pessoa que está comigo, que, aliás, eu quero apresentar para vocês, que é o Marcelo José Sampaio. Ele também é CO em São Paulo. Gostaria muito que ele participasse aí, talvez, de uma live com vocês, para falar sobre o tema de música, conteúdos de cultura. É bem legal. Eles estão com um projeto muito legal, com uma banda chamada Asfixia Social, que eles também mostram um instrumento para as crianças. Então, às vezes, a criança, ela sente necessidade de, eu gosto desse som, né? Porque música apresenta vida, né? Conteúdo, nos anima, enfim, traz vários benefícios. Então, às vezes, a criança, ela não tem a chance de chegar perto de um instrumento. Diz para ele que ele está super convidado a vir participar do nosso projeto, hein? Vai ser um prazer enorme para ele, com certeza. Ele é uma das pessoas que eu gostaria muito que vocês recebessem e que vai trazer de nova. Além de falar de cultura, falar de política, falar de tudo que vocês imaginarem nesse termo, porque é um rapaz que traz bastante conteúdo aí para a escola. E tem um projeto também relacionado com crianças que participaram de um CD deles, que se chama Livro Book, que fala muito sobre isso, né? E várias crianças participaram desse projeto. Vai ser legal aí levar para a escola de vocês também. As escolas de São Paulo tiveram essa oportunidade e eu acredito que vocês também podem ter esse acesso, que vai ser muito gostoso escutar música na escola, tocando instrumentos, os alunos pegando. Vamos apoiar aí, hein, criançada? Mel, acho que das perguntas que a gente tinha era isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Acho que é um tema interessantíssimo. Vou aproveitar ainda que tem um montão de alunos aí ainda ouvindo. Esse empreender que ela colocou para vocês, isso é muito cara de Grêmio. Como o Yuri falou, eu não quero que a escola esteja suja. Então, o que eu faço para isso acontecer? Não o que as pessoas poderiam ter feito para não. Como é que você se mexe para isso? Como é que você interage? O que você pode criar para tornar o lugar que você está mais interessante, mais agradável, né? Para que haja um melhor convívio? Como é que eu tenho que tratar as pessoas para que elas possam me tratar bem? Acho que tudo começa pela atitude de fazer, né? Igual você disse, empreender é muito complexo para tentar explicar como uma definição, com algo. Acho que é um tema muito, muito a ver com essa vida escolar que vocês têm nesse momento e que provavelmente vai ser muito útil ao decorrer da vida de vocês, né? Inovar, trazer soluções, resolver problemas, seja ele simples, seja ele mais complexo, mas faça você mesmo, né? A gente às vezes espera muito que os outros façam e põe culpa em todo mundo, e às vezes a gente poderia ter feito isso
muito mais tranquilo, com muito mais facilidade. Mas aí a gente aqui agradece demais essa participação sua, né? Foi muito, muito legal mesmo ouvir um pouquinho desse seu trabalho, como as coisas acontecem, né? Que a gente não prevê. Eu vi aqui, acho que foi a Fofinha que colocou que tem um pouco de medo do futuro. Cara, o futuro é o melhor que tem para nós, né? A gente precisa fazer com que o depois seja melhor do que o que já foi agora. O Mas hoje eu tem só que ser tenho que melhor pensar um um pouco, eu pouquinho, não tenho né? muito medo do futuro. É Mas só assim, eu só, só às vezes acabo me pegando pensando no futuro e falo, por que eu tô só, pensando nisso? só um Porque momentinho de ainda só tenho só reflexão, né? 13 anos, mas. Você é que tem mais futuro, né? Teoricamente, você tem mais tempo de futuro do que alguns de nós aqui, pela lógica, né? Mas graças a Deus a gente tem que pensar em todas as possibilidades, tá bom? Mel, obrigado, tá bom? De tudo. Em Eu nome agradeço a de toda a oportunidade. Mel, obrigada mesmo pela Muito participação. obrigada. Foi incrível a sua palestra. Obrigada Obrigada. por você ter nos assistido e ter gostado desse projeto, ter se interessado e ainda acrescentar mais para a gente, trazendo outras pessoas para poder falar um pouquinho, né? Com Então é certeza. somente a agradecer e venha nos visitar aqui, tá bom? Uma hora que você estiver tranquila, vem aqui nos visitar, tomar um cafezinho com a gente, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Vai ser um prazer novamente, né? Eu sou uma pessoa muito presente na questão escola e eu espero somar com vocês em várias situações. Tamo junto. Obrigada, pessoal. Obrigada, professores. Obrigada. Alunos, Obrigada, amiga. beijo. Ficam com Deus. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Muito obrigada. Foi excelente. Obrigada. Ficam com Deus. Amém. Tchau, obrigada. Crianças, Tchau, obrigada Fran. pela participação de todos, tá? Já foram anotados todos os nomes de vocês. Já tá tudo certinho aqui, tá bom? As Tchau, listas já Igor. estão prontas. Um beijo, obrigada pela participação e até quinta-feira. Tchau. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau.